vai ser aberta dia 22, na quarta-feira que vem, tá? E aí vocês têm duas provas para fazer, a minha prova e a prova do Sandro, tá? No mesmo dia. Então, como que vai ser realizado isso? Eu vou abrir a minha 6 horas da tarde, assim como nos horários dos outros professores, tá? E a prova vai ficar disponível para vocês por 24 horas, tá? Alguns assuntos, algumas coisas importantes. Quem puder fazer a prova no horário de aula, beleza. Por quê? Porque eu vou estar, é a primeira vez que a gente vai passar por essa situação, fazer uma prova online, né? Então, vocês e nós também estamos muito apreensivos, né? É a primeira vez, a gente fica preocupado. Então, quem puder fazer no horário da minha aula, bacana, porque eu vou estar online, né? Então, eu vou estar online das 21 às 23 horas, que é só o horário que eu consigo agendar aqui para poder estar online. E aí, qualquer dúvida, qualquer intercorrência que tiver, o professor ele tem como ajudar, tá? Mas caso não consiga, não tem problema. Vocês podem fazer qualquer desses horários em 24 horas. E aí, a única coisa que vocês têm que se atentar é o quê? Você vai abrir a prova e a prova só pode ser aberta uma única vez, tá? Então, você pode ficar com ela aberta 24 horas, tanto que você não fecha, tá? Faça as questões. A minha prova vai aparecer as 10 questões direto, não tem essa de uma de cada vez, tá? As 10 questões vão estar disponíveis. Lembrando que a prova é aleatória, as respostas é aleatória para todo mundo, né? Ela é misturada, tá? E é assim que vai funcionar. Então, você só tem que se atentar ao prazo de fazer a prova, né? E também ao não fechamento da prova. E esse link vai estar lá disponibilizado para vocês, né? O Túlio acho que padronizou na 1.1 e na 3.2, que é a nossa próxima aula, tá bom? Alguma dúvida sobre como vai ser a prova? Então, eu vou botar a prova às 6 horas e vou fechar no dia seguinte, às 6 ou 10 horas da noite. Ainda não sei o que o Túlio definiu, tá bom? E aí eu não tenho como mais receber essas provas. O gabarito sai logo depois que fecharem as respostas. A gente coloca o gabarito lá no AVA de vocês. Alguma dúvida sobre a nossa prova? Todo mundo entendeu? Ok. Então, tá bom. Então, eu fiz um apanhado daqui, como a gente teve poucos encontros presenciais, e a nossa ementa, ela é a primeira unidade lá, como eu demonstrei para vocês na primeira aula, ela é basicamente anatomia, né? E a segunda unidade é praticamente o trabalho que vocês me enviaram, que por sinais teve alguns muito bons, sobre fertilização, sobre tipos de técnicas de fertilização e a fecundação em si, né, reprodução humana. Então, basicamente, eu vou dar mais ou menos o que eu fiz, o que eu pedi lá na prova, tá? Tá aí, não tem muito o que fugir. Anatomia e reprodução humana é a nossa unidade 1 e 2 da nossa ementa de tópicos especiais 2, tá? E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou passar tudo aqui para vocês. No final, a gente abre a discussão, vocês perguntem o que quiserem sobre a prova e outros assuntos. Tá? Então, a nossa primeira e segunda unidade fala sobre os sistemas, né? Na verdade, e tem uma parte que eu coloquei também, que eu já adiantei lá de trás, da frente, que é a parte de biologia molecular. Então, a gente vai falar um pouquinho daquele PCR, teste rápido, isso também vai envolver questões simples lá da nossa prova. Então, primeiro sistema que a gente estudou, né? Como se diz. No começo, lembrando sempre que a nossa disciplina... Oi? Tá Oi? Para mim. Ai, agora voltou. Ah, tá, eu tô ouvindo. Então, o nosso corpo se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros, e a gente tem uma divisão.
do esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, e o esqueleto axial, né, que é o crânio, as costelas, né, o externo e a coluna, tá? Então, esses são os dois esqueletos que fazem parte do nosso corpo. E aí, a parte que a gente da divisão, o corpo, cabeça e pescoço, eu tenho o crânio e a face, o tronco, tórax e abdômen, e os membros, superior e inferior. E aí, eu tenho uma parte fixa, né, que a gente chama de raiz, que é o ombro na parte superior, e na parte inferior, a raiz, né, a parte fixa, é o quadril, tá? E temos a parte livre, que a gente chama de parte livre. E a parte livre do membro superior são os braços, o antebraço e a mão. E a parte livre do membro inferior é a coxa, a perna e o pé, tá? E aí a gente tem a divisão do nosso corpo humano, que foi lá do primeiro período de vocês. Relembrando também que a gente tem uma unidade funcional básica chamada célula. Nós somos indivíduos do reino Animale, né? Nós temos 5 reinos, no qual todos os 4 reinos têm esse tipo de célula aí, que é a célula eucarionte, que vocês tiveram uma disciplina de biologia celular e molecular só para conhecer essa célula, né? E nessa célula eu tenho a primeira divisão dela, citoplasma, membrana, citoplasma e núcleo, né? A primeira divisão. E aí, no citoplasma, eu tenho o citoesqueleto, como se fosse, né, o esqueleto da célula, onde ficam essas organelas todas aí, né? Mitocôndria, lisosoma, tipo endoplasmático, centríolo, e cada uma delas faz uma função, né? Na minha célula. A mitocôndria, respiração celular, lisossomos, digestão, ribossomo, síntese proteica, centríolo, divisão celular. Então, eu tenho essas células que são a unidade funcional do corpo, né? E ainda, eu tenho, já, vocês estão num período bem avançado já, vocês viram algumas enfermidades que vão acometer alguma dessas organelas, né? Então, por isso que vocês estudaram lá no comecinho, para poder entender o funcionamento da célula e das organelas, né? Mas somos indivíduos de célula eucarionte, e aí, quando a gente fala de reprodução humana, a organela que a gente tem que se atentar aí é o centríolo, né? Que vai fazer parte do meu fuso acromático para divisão celular, em meiose, que a gente falou na aula passada e vai falar mais um pouquinho hoje. Falando também de outro sistema, que é o sistema nervoso. Também vocês viram lá o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso, ele anatomicamente, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e a medula espinhal, e o encéfalo é dividido em 3 partes, né? O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E o tronco encefálico, ele também tem 3 divisões, chamada mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí, se você lembrar, lá atrás, quando a gente falou de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, eu tenho a parte do sistema nervoso que vai me transmitir uma informação e, como se fosse o sistema nervoso periférico, ele vai, espalhar as minhas informações. Como que vai espalhar essas informações? Pelos nervos e gânglios, tá? Então, lá do mesencéfalo, ponte e bulbo, vai enraizar 12 pares de nervos cranianos, que vão dar respostas, né? Respostas à parte do nosso crânio, exceto o nervo vago, né? Que é o nervo número 10, que é o nervo que está ligado a funções muito específicas e vitais para a gente,
como pressão arterial, fluxo sanguíneo e respiratório, tá? Então, eu tenho o sistema nervoso periférico, eu tenho esses primeiros 12 pares de nervos craniais, e lá da minha medula vão sair as respostas, né, para o resto de todo o meu corpo, 31 pares de nervos espinhais, tá? E é isso, é assim que o meu sistema nervoso vai trabalhar. Vai trabalhar com o encéfalo, né, se adaptando e respondendo aos estímulos, e o sistema nervoso periférico vai enviando as respostas por esses nervos e gânglios, tá? E o sistema nervoso autônomo, que é esse aqui, não, falar primeiro de neurônio. E o sistema nervoso periférico, tá? São as nossas respostas fisiológicas, tá? São nossas respostas que eu tenho, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que vão agir o quê? Para obter homeostasia no meu corpo, né? Onde um vai fazer uma função e o outro vai fazer uma função antagônica. E assim eu vou viver em homeostasia pelo sistema nervoso autônomo. Daqui a pouco a gente vai falar dele. E aí, de importante também, isso aqui está tudo resumido, gente, o que a gente vai perguntar lá na prova e o que a gente viu já nas aulas passadas via slide. Eu tenho uma célula chamada neurônio, que são as nossas células do sistema nervoso. Elas não se regeneram, né? Elas não fazem divisão celular. Ela é dividida em 3 partes. Essa parte vermelhinha ali, onde eu vejo as organelas, né? É chamada de corpo celular. E aí eu tenho essa parte azulzinha aí, que eu tenho meu axônio, e esses dendritos, que são essas árvorezinhas, que são onde eu vou receber o meu estímulo para o meu corpo celular identificar a resposta, aí onde eu tenho núcleo. Repare, eu tenho núcleo, é uma célula eucarionte, eu tenho núcleo, eu tenho mitocôndria, tá vendo? Eu tenho ribossomos, eu tenho aparelho de Golgi. Eu tenho tudo esse aparato aí, tenho mitocôndria, porque eu também preciso de produção de energia, produção de ATP. E eu tenho os dendritos, né, que vão receber o corpo celular, ele vai obter a resposta, processar a resposta, e os axônios vão transmitir através de um processo que a gente chama de sinapse. Coisas importantes dessa figura aí. Sinapse, né? Eu tenho sinapse química e sinapse elétrica. Sinapse elétrica, eu faço eletricamente por alguns íons, por alguns eletrólitos, e as maiorias das sinapses eu faço por neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores que vão ser liberados na fenda sináptica, e aí eu vou ter a ligação de um neurônio a outro, ou de um neurônio até uma célula efetora. O que é um neurônio, uma célula efetora? É uma célula que eu vou ligar lá o neurônio direto e ela vai exercer uma função, tá? Então, eu tenho esses 2 tipos de sinapse. Outra coisa bastante importante, eu tenho a bainha de mielina, né? E a bainha de mielina, eu tenho... Então vamos pensar assim, lá na prova, como vocês já estão em períodos bem avançados, eu não vou perguntar o que é um neurônio, o que faz parte de um neurônio, tal. Eu vou tentar linkar essas coisas em situações reais, em casos clínicos. Então, por exemplo, uma doença que eu tenho problema, que é a doença de Parkinson, por exemplo, né? Uma das doenças degenerativas, por exemplo, eu tenho a falta de um neurotransmissor, que é a dopamina. Então, né, está ligada a sintomatologia, está ligada com a falta desse neurotransmissor, e eu não vou ter respostas, e aí vai atingir alguns sistemas. Falando da bainha de mielina,
A bainha de mielina é uma membrana glicoproteica que protege, né, o meu axônio, protege meu axônio não, minto, ela envolve o meu axônio, tá? E com essa bainha de mielina, os neurônios podem ser mielínicos, ter a bainha de mielina ou amielínicos, não ter, tá? Isso é normal, isso é fisiológico. Então, eu tenho neurônios que vão ter a bainha de mielina, a maioria deles, que vão fazer o quê? O impulso elétrico rápido, tá? Então, eu tenho um impulso elétrico saltatório mais rápido. Já os amielínicos, eu vou ter um impulso mais lento, tá? E aí, fazendo algumas doenças, o exemplo da esclerose múltipla, que é uma doença, por exemplo, autoimune, no qual, por algum fator desencadeante, né, que a gente viu até na sala, que é o que pressupõe que é o vírus Epstein-Barr, ele começa a degradação dessa bainha de mielina, tá? Então, eu tenho a degradação da bainha de mielina, automaticamente o que vai ser afetado? O impulso elétrico não vai ser rápido, né? Não vai funcionar. E aos poucos eu vou, né? Conforme a progressão das doenças, eu vou tendo a sintomatologia mais avançada, tá? De importante daí. O sistema nervoso autônomo, eu tenho o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, no qual aí, se vocês repararem na figura, eles vão agir antagonicamente, a fim de que eu ter a homeostase, né? Então, são aqueles nervos, tanto os nervos craniais, tanto os nervos espinhais, que vão levar informações para os meus órgãos, por exemplo, para poder exercer alguma função, tá? E aí eu vou tentar entrar em equilíbrio. Então, quando um está agindo, o outro vai tentar controlar e vice-versa. E esse é o sistema autônomo. Aí, pegando um exemplo ali, por exemplo, ó, no parasimpático, ele vai retardar os batimentos cardíacos. E aí, o simpático, ele vai fazer? Acelera os batimentos cardíacos. Então, são situações que a gente vai ter organicamente, no qual o nosso sistema nervoso autônomo vai responder dessa forma aí antagônica, né? Se eu pegar ali o estômago, por exemplo, ó, estimula o peristaltismo e faz secreção. E isso vai acontecer quando eu tiver o quê? Quando eu tiver um alimento, quando eu tiver alimento e eu tiver um processo digestório acontecendo. Quando eu não tenho, vamos supor, se eu não tivesse esse sistema nervoso autônomo, se eu não tivesse, eu não tinha como parar esse movimento peristáltico, imagina. Então, eu tenho, quando eu não estou com o alimento no trato digestório, eu tenho o simpático que vai lá e vai inibir o movimento peristáltico e a secreção. Então, eu não vou secretar minhas enzimas digestivas, tá? Então, age assim, antagonicamente, sempre para manter a harmonia do nosso organismo. Vimos também algumas particularidades do coração, né, do nosso sistema cardiovascular. Anatomicamente, voltando, eu tenho essa estrutura átrio direito e átrio esquerdo, que são compartimentos menores e superiores. Tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aí é que a gente vai ter o bombeamento de sangue, né? Aqui eu tenho os septos, que vão dividir os átrios e ventrílogos, os átrios ventriculares. E aí o de mais importante é o que eu tenho ali, ó, o nó sinoatrial, que vai estar entre o átrio direito em cima, né, e o ventrículo direito embaixo, tá? E é um nó que ele funciona fazendo o quê? São fibras musculares, né, especializadas que vão fazer com que a gente chama, entre aspas, que ele é o marca-passo natural do corpo, tá? Esse nó sinoatrial, ele está responsável pelo impulso elétrico do coração, tá? Então, muitas enfermidades, né? Vou dar o link lá para a prova. Muitas enfermidades eu tenho a lesão da minha musculatura cardíaca, né? Tem alunos que estão fazendo a disciplina de parasitologia comigo, e a doença de Chagas, por exemplo. A doença de Chagas
ela tem o parasita, ele vai enfraquecer, digamos assim, a minha musculatura cardíaca. Então, a primeira coisa que vai ser, que eu vou perder ali de importante é essa capacidade do nó sinoatrial funcionar. Então, a maior sequela que eu tenho da doença de Chagas é exatamente essa lesão no meu miocárdio e no meu nó sinoatrial, e aí eu não tenho a resposta de impulso elétrico. E aí eu tenho que, em casos extremos, eu tenho que fazer a colocação do marca-passo artificial, tá? Então, eu vou sempre procurar linkar essas coisas para vocês da forma de patologias, né? Que vai ficar mais interessante da gente estudar. Eu tenho, né, veias, artérias e capilares, que a gente também vai falar um pouco sobre sangue, né? Então, as veias levam o sangue pro coração, as artérias, as suas paredes são mais finas, as artérias têm um calibre maior, os capilares vão fornecer o sangue para os tecidos, todos esses três fazem parte do sistema sanguíneo, né? E o que mais daqui? As artérias, né? As artérias, elas têm um calibre maior, as veias menores, e aí isso aqui, lá na prova, eu vou linkar com um fenômeno chamado, por exemplo, alguma doença de depósito, né? Alguma doença que faz com que eu tenha um depósito em artérias e veia e posso ter alguma lesão no meu sistema cardíaco, tá? Então, é mais ou menos assim que eu vou cobrar a parte de doença na parte cardiovascular e do nó sinoatrial, tá? Falamos também, isso aqui está bem batido para vocês, também na hematologia, né? Sobre o nosso sistema sanguíneo, ele é dividido nas células vermelhas, nossos glóbulos vermelhos são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas, né? Então, nós temos a parte líquida do sangue, né? Que é onde eu vou encontrar os sais minerais, eletrólitos, proteínas, água, né? Que é o plasma, que é 55% da minha amostra de sangue, né, a minha parte líquida, e a parte sólida que eu tenho, né, que são os elementos figurados do sangue, que são esses aí, os eritrócitos, os leucócitos, né, os leucócitos são de dois tipos, os agranulócitos, que são linfócitos e monócitos, e os granulócitos, que são neutróficos, eosinófilos e basófilos, né, que são os nossos leucócitos. E as nossas plaquetas, que vão trabalhar aonde? No processo de coagulação. Então, aqui a gente poderia ligar essa parte ainda na parte de plaqueta, a gente poderia ligar a parte de coagulação, então, na parte de coagulação, eu poderia colocar questões lá relacionadas eu estou quase dando da prova toda. Vamos lá. De leucócito, eu coloquei leucócitos e eritrócitos, eu coloquei coisas relacionadas a anemias, que a gente já viu semestre passado. Hemofilia, no caso de fatores que podem ocorrer, né, algum problema que pode ocorrer com as plaquetas no processo de coagulação, e aí eu tenho a hemofilia, que é uma doença genética, tá? Então, tudo isso vai ser transformado em doenças, né, enfermidades. Falando também lá, tá na nossa ementa, tá, de tubo digestivo, né, do sistema digestório, né, e aí a anatomia, né, como a gente diz, a digestão começa pela boca, né, aí vai passando pela faringe, esôfago, abre uma válvula chamada cárdia para a entrada do esôfago para o estômago, e lá no estômago eu tenho a digestão, né, num meio totalmente ácido, né, pelo ácido clorídrico. Importante aí eu lembrar
das células parietais do estômago, que vão secretar algumas enzimas. O estômago ocorre a digestão, logo depois do meio ácido, logo depois, quando acaba esse primeiro processo digestório do quimo, e esse alimento passa para o duodeno, o que acontece? Eu tenho um meio que eu preciso de um meio básico, né? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, e aí eu preciso de que esse local do duodeno alcalinize aquele quimo que veio ácido do estômago. E aí eu tenho a função do suco pancreático, né? Que lá do suco pancreático, ele é rico em quem? Em bicarbonato. Vai alcalinizar para continuar o processo digestório. O processo digestório é totalmente enzimático. Eu tenho um sistema porta, né? Que é quando eu tenho a digestão do intestino delgado e os metabólicos vão para o fígado, e daí o fígado vai distribuir essas proteínas, o que for, para os órgãos competentes que precisam, e assim que funciona o sistema digestório, mais ou menos. Lembrando que eu tenho o intestino grosso, que é uma região onde eu vou ter a formação do bolo fecal, e lá no final do meu, aí fica a dica, lá do final do meu intestino grosso, eu tenho uma estrutura chamada apêndice, que é um órgão linfóide, né? E que esse órgão linfóide, ele pode ter um processo, né, inflamatório chamado apendicite, e eu tenho que fazer, né, a retirada, tudo, a limpeza, né, porque é um local imunologicamente ali que eu preciso de um órgão linfóide que vão enviar. Então, aquela história que o apêndice não serve para nada, não, ele é um órgão linfóide no qual ele libera células imunológicas por o intestino grosso ser um local extremamente rico, né, de produtos, né, que eu estou tentando fazer a eliminação, tá? Então, fica a dica aí do órgão linfóide chamado apêndice, em relação ao trato gastrointestinal. As glândulas, né, glândulas salivares, o fígado, né, o fígado nós temos um processo também de depósito de gordura, um depósito de gordura, que ele pode ser via alimentar, que a gente chama de esteatose, né? Esteatose alimentar, que é o acúmulo de gordura, de triglicerídeo em volta desse órgão. E eu tenho também a esteatose hepática, sempre no fígado, alcoólica, né, por abuso de consumo de álcool, né? Então também é uma dica importante, no qual a esteatose é o acúmulo, pode ser a lesão a intoxicação pelo álcool, né, pelo excesso de bebida alcoólica, e pode ser também pela excesso de triglicerídeo que vão ser depositados na parede do meu fígado. Falamos também de sistema renal, né? Aí rapidinho, ó, como é constituído o nosso sistema renal, tá? 2 rins, ureter, bexiga, a uretra feminina é menor, a masculina é maior, tá? Isso aí é só para ilustrar. Vamos à parte que interessa. Eu tenho no meu rim, né, onde vai acontecer a filtração glomerular, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu tenho o meu rim dividido em 2 partes. A parte mais externa chama-se córtex e a parte mais interna chama-se medula. Então dá para ver aí no desenhozinho. Eu tenho os cálices maiores, que são essas ramificações, e os cálices menores. Isso aí é uma estrutura do meu rim. Artéria e veia e ureter, tá? De importante aí, aqui. Isso aqui, lá dentro do meu rim, eu tenho essa unidade básica do meu rim, que chama-se néfron, né? É nele que vai acontecer a filtração glomerular, que a gente chama.
Então, é composto ali, ó, da cápsula glomerular, que é uma cápsula que vai envolver o glomérulo, e aí o trânsito que eu vou fazer dessa filtração é o tubo proximal, o tubo distal, a alça de N e o tubo coletor. E aí eu vou ter a formação da minha urina, tá? Lembrando que eu tenho milhares desses néfrons dentro, né, que é a unidade básica do meu rim, lá dentro do meu rim, e eu vou fazer essa filtração que a gente chama de filtração glomerular, tá? E aí o néfron, ele possui duas partes, né? O corpúsculo renal é onde o sangue, né, o plasma vai ser filtrado, e eu tenho um túbulo renal, no qual o líquido que foi filtrado vai passar, né? Então eu tenho um fluxo ali de filtração daquele sangue para poder o quê? Purificar, né, retirar tudo aquilo que eu preciso para poder ter a formação daquilo que eu não preciso, que a gente vai chamar de urina. Então, o néfron tem duas partes. E o que a gente vai abordar nessa parte, tirando da parte anatômica para a parte que a gente precisa saber? São as enfermidades que podem acometer o fígado, que nós vimos, as famosas pedras no rins, que a gente chama litíase biliar, a insuficiência renal aguda e crônica, né, que pode vir a comprometer essa filtração, são coisas desse tipo que a gente vai abordar. Então, conhecendo a anatomia, automaticamente a gente vai conhecer a patologia. A formação da urina se dá pela filtração, reabsorção e secreção. Isso aí é muito importante. Eu tenho aquela passagem daquele trânsito ali, desde a filtração do glomérulo até o tubo coletor, eu tenho esse trânsito ali. Primeiro eu vou filtrar, depois eu vou reabsorver e depois eu vou secretar, tá? Então, a filtração sempre vai acontecer dentro lá do néfron, numa estrutura chamada glomérulo, e o resto vai acontecer nos túbulos, né? Por isso que a gente chama reabsorção tubular, secreção tubular, que vai ser naqueles túbulozinhos que a gente vai seguir aquele fluxo. E aí falamos também sobre biologia molecular, né? E aí a gente linkou o processo que a gente está vivendo hoje, né? Que é a função que a gente falou do PCR, né? Seja ele em tempo real ou seja ele em comum, né? Sem ser com essa enzima. Então, a gente faz o que? Um processo. A gente vai amplificar para detectar ácido nucleico de algum micro-organismo, de algum vírus, de algum, o que for, de algum parasita. Então, eu uso esse exame, né, para detectar a carga viral, ou o parasito no meu sangue, ou o micro-organismo. Então, eu uso essa técnica, porque é uma técnica que me diz exatamente o que está acontecendo no meu organismo, por quem eu estou sendo infectado. Isso aí é tudo por biologia molecular, né? Por a gente já conhecer o material genético do vírus, da bactéria, do que for, a gente consegue fazer esse exame, tá? Então, essas amostras, a gente colhe a amostra, a gente tem uma enzima chamada DNA polimerase, né? Tem os nucleotídeos que eu vou fazer o pareamento e tem os primers, né? Que são os iniciadores que eu vou utilizar. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Rapidamente, na parte da técnica. Eu não vou cobrar a técnica, né, gente? Eu vou perguntar, tipo, utilização do PCR em alguma situação, tá? Mas isso é feito num termociclador, que é um aparelho que vai aumentar a temperatura, diminuir a temperatura para fazer as reações que eu preciso, né? Que primeiro eu vou abrir a cadeia, depois eu vou fazer anelamento e etc., até eu ter a formação de várias amplificações daquele material genético para me comparar. E aí, por último, eu vou fazer o resfriamento, né?
para juntar essas cadeias e formar esse material biológico. Depois eu vou formar o quê? Vou fazer o quê? Vou correr em gel, geralmente de agarose, e fazer um processo de eletroforese, que vai fazer a divisão por carga positiva e negativa, né? Correr naquele gel. Eu, se eu não me engano, até coloquei um vídeo lá para vocês, e aí eu vou ler esse exame de acordo com o que correu no gel, né? Aí vejo número de pares de base, né? Igual eu mostrei naquela figura da aula passada, número de pares de base, DNA vai correr de cima junto com a amostra, DNA ele tem carga negativa e vai correr para o campo por eletricidade até o polo positivo. É mais ou menos assim que funciona. Mas, em suma, para que eu uso o PCR? Para detectar se eu tenho material genético do micro-organismo dentro das minhas células, tá? Mesma coisa, né? Então, o PCR, ele funciona muito bem, até foi o que a gente discutiu na aula, foi que ele funciona muito bem no caso de doenças agudas, né? Então, no caso de pandemia, que a nossa realidade hoje, por isso que a gente puxou esse assunto de lá, é que na nossa realidade o teste de PCR é um teste molecular de melhor escolha, né, de padrão ouro, que a gente chama, para a detecção realmente da carga viral. Se eu tenho realmente vírus, né, o vírus da Covid-19, por exemplo, que foi o exemplo que a gente deu, no nosso organismo. Então, é um exame que diz, olha, você tem realmente a doença quando ele der positivo. Tanto que o teste confirmatório é o PCR, tá? Então, esse é um teste que eu analiso aqui no caso da Covid-19, que com certeza tem que ter uma questão sobre Covid-19, é o teste que eu vou analisar o quê? A carga viral que eu tenho no meu organismo. E aí confrontamos também com os testes rápidos, né? Sobre eficácia, eu faço teste rápido também, assim como o PCR. Eu conhecendo o material genético do indivíduo, né? Do indivíduo que eu digo, do vírus, da bactéria, do parasita que for, eu consigo fazer testes, né, em laboratório, né, fazer testes sorológicos para poder identificar, sorológicos e moleculares, né? E o teste rápido é um teste sorológico. Teste, o que é teste sorológico? Teste que eu vou medir medir a quantidade, não, que eu vou identificar se eu tenho anticorpos para aquele que respondeu aquele vírus, por exemplo, foi o que a gente falou. Então, teste rápido eu colho, né? Não adianta eu colher na fase aguda da doença, né? Na fase que eu tô com os sintomas, porque pode dar um falso negativo, então eu tenho que esperar de 7 a 10 dias. No caso do Covid-19, ainda não é identificado, porque a gente não sabe, os artigos que têm saído por ali, ele tem uma sobrevida maior, né? Sintomatologicamente falando, 14 dias, então ele é um vírus atípico. Outra coisa, particularidade também, que ele vive mais tempo, vive entre aspas, né? Que vírus ele só é um vírus propriamente dito quando ele parasita a minha célula. O vírus ele tem um fragmento ou de DNA ou de RNA e ele fica disperso nas superfícies, no ar, o que for. E quando acontece o conjunto de ele penetrar a minha célula, aí sim ele tem o potencial de me causar doença. Enfim. E o que está se falando, né, que ainda tudo muito especulação, os poucos artigos que saíram, é que a sobrevida, entre aspas, deles em superfície é muito maior do que os outros vírus. Por isso, a preocupação mais até com a higiene, né, para não ter a contaminação. Mas, enfim, voltando ao teste sorológico, o teste sorológico eu consigo identificar a produção do meu organismo de anticorpos, de resposta àquele micro-organismo, aquele vírus. Então, no caso, eu pesquiso IgG e IgM, né? Eu procuro IgG, eu estou com infecção aguda, né? Então, eu estou com aquela infecção ali e ainda se discute se eu tenho potencial ainda de transmissão, né? No caso do coronavírus. E se eu tenho IgM, é uma situação que a gente não vai achar agora. Por quê? Né? Porque eu não tenho ainda
um estado de cronicidade, né? Que seria o estado crônico da doença. Então, eu tenho essa pesquisa ali, que me diz, né, em teste sorológico, se eu estou numa infecção aguda ou se eu estou numa infecção crônica. É um teste sorológico. Mas que nesse momento, é o que eu discuti com vocês, neste momento, o melhor teste para me fechar diagnóstico de coronavírus realmente é o PCR, porque me diz fidedignamente que eu tenho o vírus no meu organismo. Aí falamos também do processo de fecundação, que vocês fizeram o trabalho, né? Fecundação é quando o espermatozoide, né, penetra no óvulo, eu tenho todos aqueles processos, a gente se funde, o óvulo se funde com o espermatozoide e eu formo uma célula chamada ovo ou zigoto. E aí, depois que eu tenho o processo de fecundação, né, antes de ter o processo de fecundação, eu tenho um fenômeno chamado de meiose. Né? O fenômeno de meiose é a produção dos gametas, né? A gametogênese, propriamente dito. Então, esse slide teria que ter vindo antes. Onde eu tenho a produção, né, a partir de uma célula, a divisão celular de 4 células com divisão das minhas cromátides, né? Que o cromossomo está unido, quando eu faço a divisão, 4 divisões, eu tenho cromátides diferentes. E aí, o que eu tenho que saber de meiose, por exemplo? Eu tenho fase, na prófase 1 da meiose, por exemplo, né? A meiose eu faço as primeiras, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, né? E a particularidade da meiose é que na prófase 1, que é a primeira fase da meiose, eu faço um processo chamado Crossen-Oven, que é um processo que eu faço o quê? A mistura, a perpetuação do meu material ali para a perpetuação da espécie que a gente diz, tá? Então, uma das coisas que eu faço é aquela mistura, por isso que eu faço esse processo, né, 2 vezes, que eu misturo para formar 4 células com com a divisão das nossas cromátides, tá? E aí eu vou ter, ó, diminuição pela metade no número de cromossomos da mãe e do pai, tá? Para do esperma e do ovo. E aí, quando eu tenho o processo de fecundação, que a gente falou da aula passada, para vocês me entregarem esse trabalho, sobre os métodos que a gente tem de fertilização artificial, né? Então, eu tenho a formação, né? Imediatamente, logo depois da fecundação, de blastocisto, eu vou fazendo o quê? Divisões celulares, divisões celulares, divisões celulares, né? Que a gente chama de blastoma, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, e assim vai até a implantação no útero. E depois cria-se aquela célula, aquela estrutura chamada mórula, e aí até chegar à implantação, do início da implantação, lá no meu endométrio. O que eu vou perguntar daí? No caso de anatomia, de embriologia, né? Por exemplo, uma pessoa, uma mulher com endometriose, né? Como que pode acontecer isso? Por exemplo, outra coisa, não há implantação de acordo que o meu zigoto não consiga fazer esse percurso até o útero, por exemplo, né? Que antigamente a gente chamava de gravidez intratubária, né? Nas trompas. Então, às vezes eu fico ali, por algum motivo, essa trompa é lesada, ou ela não tem, ou o próprio zigoto não tem motilidade. Então, são doenças desse tipo para a gente chegar aonde? Aonde que eu vou perguntar, né? Mas, que é os métodos de trabalho que vocês fizeram, que é os métodos que eu tenho de fertilização por formas artificiais, tá? Aí a mesma coisa, né? Eu tenho a fertilização, depois eu tenho a formação, né, por clivagem, que a gente chama de blastômero, tem a formação da mórula, até o blastocisto e a implantação no meu útero, tá? Isso vocês fizeram no trabalho,
e aí eu tenho o processo de implantação. E aí, para chegar ao que vocês me entregaram, que por sinal tiveram trabalhos muito bons, teve uns que eu mandei até um parabenzinho no e-mail, porque ficou bem feito. E é isso aí que a gente vai trabalhar lá, né? Que são os métodos de inseminações artificiais, né? Então eu vou perguntar algumas, exatamente o que vocês me entregaram no trabalho. Algumas enfermidades que a pessoa teve e algumas escolhas que ela teve que fazer para fazer a fertilização, tá? A inseminação artificial. Então, tem a inseminação artificial propriamente dita, né? Que eu tenho ela de dois tipos. Uma em que o esperma, né, vai ser inserido no cérvix e outra, ou no colo do útero, e a intrauterina, tá? Em que o esperma vai ser inserido diretamente no útero da mulher, tá? Então, tem esses dois tipos. A inseminação intrauterina ou artificial, né? Ele utiliza-se em caso em que o espermatozoide não consegue atingir a trompa. E aí é que a gente vai perguntar. Então, a melhor escolha para quê? Para eu tenho a escolha para me escolher um método de inseminação artificial, eu tenho um espermatozoide que ele não tem provavelmente o quê? Motilidade, mobilidade, né? Ele não tenha movimentação para conseguir chegar para fazer a implantação junto no ovócito e fazer o processo de fecundação. Outra coisa que eu posso ter também é o potencial que o espermatozoide não tem uma estrutura, que é formada lá no complexo de Golgi, né, do espermatozoide, chamado acrossomo. Né, o acrossomo que tem, né, que é aquela cabecinha do espermatozoide que tem enzimas digestivas que é capaz de penetrar o meu ovócito. Então, aí eu tenho outro problema também, tá? A transferência para a cavidade uterina do espermatozoide, na inseminação artificial, eu vou trabalhar com o espermatozoide, tá? O espermatozoide vai ser colhido, processado, a gente vai ter várias, né, etapas até a implantação dele, ou no cérvix, ou diretamente no colo uterino, ou diretamente no útero, tá? Então, eu vou trabalhar na inseminação artificial o espermatozoide. Aí aqui tem todo o processo, ó. Como é que eu vou fazer isso, né? Isso vou estimular, vou coletar óvulo, tal. Na verdade, isso daqui é fertilização in vitro, que é o próximo assunto que a gente vai falar, tá? E eu volto aqui já já. A fertilização in vitro eu vou fazer fora do organismo, né? É uma fecundação fora do organismo, tanto da mulher quanto do homem. Eu vou fazer a seleção de óvulos, o tratamento, tudo bonitinho, e vou fazer o quê? A implantação, fazer esse processo de transferência, né, de embrião fora do organismo. E era conhecido, essa época foi aquele primeiro, foi conhecido o bebê de proveta e tal. E depois que eu fizer essa implantação com sucesso ali, eu vou implantar no útero da mãe, né? Vou implantar diretamente lá no útero. E aí eu vou fazer alguns processos, né? Que é a estimulação de hormônio, né, para a mulher formar os folículos, para formar o meu óvulo. Aí eu vou coletar os meus óvulos, tudo isso em laboratório. O homem vai fazer a coleta do sêmen. Aí eu vou fazer um processo, né, de fecundação in vitro, porque a gente fala fora do corpo, em laboratório, do espermatozoide com o óvulo, vou incubar lá cerca de 3 a 5 dias, não lembro a fase certinha, e depois eu vou fazer o quê? A implantação no útero da mulher. Então, na inseminação artificial, eu vou trabalhar com o espermatozoide. Na fertilização in vitro, eu vou trabalhar tanto com o óvulo, tanto com o espermatozoide em laboratório, tá? Vou manipular em laboratório e depois implantar no útero da mulher.
tá? Aí também é a mesma coisa. Indução da ovulação, aí eu vou lá, faço a retirada do óvulo, vou preparar o sêmen. Isso tudo, gente, é um processo, né? Demorado, grande, com muitas etapas, mas o que eu quero que vocês saibam é que existe tipo de doenças que acometem, né, tanto a mulher quanto o homem, e eu vou ter que optar por fazer essa fertilização fora do corpo, retirando o óvulo da mulher, retirando o esperma do homem e fazendo essa fertilização fora do corpo e implantando no útero. E aí eu tenho a ingestão intracitoplasmática de espermatozoide, no qual eu vou tratar um espermatozoide, né? Eu vou tratar esse espermatozoide, né? Selecionar ele direitinho, tratar ele em laboratório e dentro do óvulo eu vou fazer a fecundação, tá? Essa é a técnica mais nova, é a técnica mais rebuscada, mais cara, né? Teve alguns que me mandaram isso, eu achei interessante. E é indicada geralmente para infertilidade, né? A maioria dos casos para infertilidade masculina, tá? Então, quando não é possível, quando o paciente é vasectomizado, quando ele tem quando ele não tem, por exemplo, os espermatozoides, né, com esse acrossomo, né, que ele não consegue fazer a penetração sozinho, quando eu tenho oligospermia, né, a diminuição, então eu faço isso, geralmente eu faço a ingestão intracitoplasmática de espermatozoides por infertilidade masculina. Ali eu faço, ó, a retirada do sêmen, mesmo quase mais ou menos o mesmo preparo, só que eu vou injetar, tá vendo? Ó, do sêmen, do espermatozoide, eu vou fazer uma injeção de um espermatozoide, né? Para depois colocar no óvulo, para depois eu gerar o embrião e fazer a fecundação no útero da mulher, tá? Então, todas essas duas técnicas eu vou fazer também em laboratório, fora do meu aparelho reprodutor feminino. E aí, essas técnicas, né, vocês já fizeram o trabalho, e aí eu pedi para vocês fazerem para mim em relação às enfermidades que eu possa ter, né, ou na mulher ou no homem, a infertilidade, no qual vou perguntar assim, associada, qual a melhor técnica, né, ou qual a técnica que vai ser utilizada para qual a melhor técnica que você indicaria para aquele paciente ali, por sinal, por exemplo, tá? Então, eu vou usar mais, lá está mais linkado com as enfermidades, né? Tanto infertilidade masculina ou feminina, e a técnica que eu vou utilizar, a melhor técnica que vocês vão escolher lá para utilizar, tá? Gente, podem abrir o microfone, podem perguntar. Só deixa eu dar esse último recado para a gente não esquecer e deixar gravado para os colegas que não conseguiram assistir. Então, a nossa prova será no dia 22 de abril, tá? Que é na quarta-feira que vem. Eu vou abrir essa prova às 6 horas da tarde, tá? Não nas 9 horas da noite. E vou fechar ela, eu acho que, se eu não me engano, às 22 horas do dia 23. Eu confirmo com os representantes. E vou fechar a prova. Essa prova vai estar lá, o link vai estar no AVA, na seção 1.1 e 3.2. Vocês vão acessar o link, tá? Qualquer horário que vocês quiserem, a partir de 6 horas da tarde, e aí vão fazer a prova. Lembrando que essa prova só pode abrir uma única vez, ela pode ficar 24 horas aberta, mas ela tem que abrir e depois ela tem que abrir e eu não posso fechá-la. Então, vocês se dediquem muito para não ter problema para vocês no sistema, tá? Abrir a prova, vou fazer a prova, sente num local confortável, vou lá, vou fazer minha provinha, peguem e façam. E aí, a outra coisa, eu vou estar disponível, não tem aula, né? Eu vou estar disponível online para vocês de 9 às 11 da noite, computador ligado, e
Quem puder fazer nesse horário, eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida ou qualquer problema de acesso, tá? Alguma dúvida, gente? Pessoal, vocês dormiram? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Aqui ouvindo. Que bom. Todo mundo entendeu como é que vai ser o estilo da prova? Todo mundo entendeu que o estilo da prova é tirar da anatomia que está na ementa de vocês e ligar alguma enfermidade? Todo mundo entendeu isso? Sim, eu entendi. Então, Vão ficou. ser dissertativas? Não, todas as questões são múltipla escolha e a minha prova vocês vão abrir de uma vez só e vão vir as 10 questões, tá? Não vai vir uma por uma, entendeu? Vai vir as 10 questões, vocês sentem, façam as 10 questões de uma vez só, tá? Professora, sabe dizer assim, eu não sei se é no caso da sua, mas, por exemplo, eu respondi uma questão, daí eu vou responder outra. Ou eu posso pular essa para mim pensar mais um pouco, eu posso voltar na outra questão ou não? Pode. A nossa prova da biomedicina, pelo menos a minha e do Túlio, que a gente fez junto, ela é toda aberta, tá? Você tem da primeira questão até a 10ª, só que ela vai estar misturada, tá? Tanto as perguntas como a resposta. Então, você vai rolar, normal. Você vai ver as 10 questões, pode responder a primeira, você pode responder a última, entendeu? A gente achou que desse modo ficaria mais compreensível. Então, eu sei que a minha prova e a dele tá nesse estilo, porque a gente fez junta. Vai ser desse estilo. Abriu as 10, vocês têm as 10 questões, vocês vão fazendo de acordo que... eu sei igual prova normal. Eu sei essa daqui eu vou marcar, eu sei essa eu vou marcar, eu sei essa eu vou marcar. As outras eu vou pensar mais um pouco, tá? Nicole, Tá legal, qual obrigada. a sessão? Qual a sessão mesmo que vai estar? Que é para abrir dia da prova? A sessão? 3.2. 3.2 e a 1.1. Tá? Okay, vai estar nas duas. Aí é só você copiar e colar o link e abre o Teams se você quiser falar comigo. Entendeu? Tá? Aí eu vou parar de gravar e aí vocês podem